Tatinha, vamos começar com um momento histórico para o futebol espanhol e para a Espanha, né? Hoje a gente teve, depois de mais de um ano, enfim, uma condenação em relação àquele caso de maio de 2023, no Mestalla, no estádio do Valência. 3 torcedores foram condenados. Dê, por favor, os detalhes dessa sentença. E a gente vai trazer aqui a reação do Vinícius Júnior, do Real Madrid, da própria La Liga, enfim. Uhum. Um dia acho que de, enfim, alguma consequência prática para pelo menos um dos grandes absurdos que a gente viu acontecendo com o Vinícius nesses tempos de futebol espanhol. Isso é um dia histórico, Fred. A gente tem a primeira condenação por via judicial de acusados de insultos racistas ao Vinícius Júnior. São muitas as acusações, são muitos os processos que ainda correm em diferentes tribunais de justiça de diferentes localidades da Espanha, mas o que a gente teve hoje é a confirmação do Tribunal de Instrução número 10 de Valência, que condenou 3 torcedores do Valência por atos racistas contra o Vinícius Júnior naquela partida entre Valência e Real Madrid do dia 21 de maio de 2023. Os 3 foram identificados, começou um processo judicial por via penal aos 3, e eles foram condenados a 8 meses de prisão, mais o afastamento por 2 anos de qualquer estádio de futebol depois dessa condenação. É uma condenação, Fred, a gente sempre traz aqui, na Espanha não existe a tipificação do racismo no Brasil como crime. Então, a condenação, ela foi por via penal por, vou trazer da forma correta, gritos e gestos racistas em direção ao Vinícius Júnior, mas a condenação é por delito contra a integridade moral do Vinícius Júnior, agravado por motivações racistas. Não é um crime de racismo, porque o racismo em si ele não é tipificado como crime na Espanha. O que sim existe é o delito de ódio, e dentro desse guarda-chuva tem outros tipos de delito. O delito que foi constatado e a condenação é por delito contra a integridade moral agravado pelos motivos raciais, pelas motivações raciais. Então é importante a gente sinalizar isso. E aí são 8 meses de prisão para os 3 acusados e condenados, e mais esses 2 anos sem frequentar um estádio de futebol. Por que a gente está trazendo tudo isso? Porque realmente é histórico, nunca tinha acontecido isso no futebol espanhol, essa sentença ela é histórica, porque nunca antes um ato racista dentro de um estádio de futebol na Espanha tinha uma condenação por via penal e os acusados e condenados encaminhados à prisão por ter cometido este delito, né? Então, ela é histórica por esse motivo, e uma condenação que foi muito celebrada, né? Por parte da La Liga, por parte do Vinícius Júnior e por parte do Real Madrid. Porque quando acontece, a La Liga entra no Tribunal de Instrução de Valência, o Real Madrid se personifica, digamos assim, como acusação junto com o Vinícius Júnior. Então, são várias as entidades e os entes privados, né? O Real Madrid como entidade, o Vinícius Júnior pessoalmente, que entram na justiça junto nesse processo. Então, é um processo de muitas entidades que funciona, né? A primeira vez que funciona, porque existem outros processos que ainda estão correndo em diferentes tribunais de diferentes localidades, porque é uma ação local, do Tribunal de Valência. Não é o Tribunal Nacional, nem o regional, é o Tribunal local, como acontece em Maiorca, no Tribunal local, em todos os outros locais onde o Vinícius Júnior recebeu insultos racistas e os processos ainda estão correndo. Esse é o primeiro que a gente tem uma sentença firme de condenação, prisão e o afastamento dos racistas dos estádios de futebol. João, vai preparando aí nessa ordem, né? A nota do Vinícius, a nota do Real Madrid, depois a nota de La Liga. Mas 2 comentários rápidos aqui. Primeiro, que isso... são só 3 torcedores. São só 8 meses. Cara, isso é uma sinalização. Quando a gente não tem educação, quando a gente não tem pessoas capazes de conviver com algo que elas interpretam como diferente e elas cometem um crime de ódio que não é tipificado como crime, mas é um crime de ódio, você precisa de punição. E essa punição serve como, pelo menos, um medo do próximo não fazer.
né? Então, que pelo menos primeiro isso sirva como exemplo para os próximos racistas, que eles pelo menos recolham a insignificância do próprio racismo para dentro deles mesmos e não perturbem a gente, principalmente o Vinícius e outros jogadores com isso. E segundo, que a legislação espanhola evolua e consiga, enfim, tipificar o racismo como crime e não como uma interpretação de um ataque à integridade moral de uma pessoa, né? Porque isso pode fazer com que haja recursos e questionamentos em relação a essa interpretação. Quando você tipifica um crime, fica muito mais objetivo dentro do sistema legislativo. Vamos colocar aí, por favor, João, a reação do Vinícius primeiro, tá? Por favor, celebrando, evidentemente, essa condenação. E são aspas muito legais, né? Ele fala, cara, muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, eu não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estaria aqui para cobrar. Obrigado, La Liga e Real Madrid, por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí. Forte, hein? Muito. Muito bom. Forte. Mas é o posicionamento do Vini que tem sido, né? Desde o começo. Assim. Ele me chama muita atenção porque tudo vai na linha do que ele disse na coletiva de imprensa no amistoso da seleção brasileira contra a Espanha. Uma coletiva de imprensa muito dura, muito forte por parte do Vinícius, que ele diz: por mim, eu poderia estar na minha casa tranquilamente, preocupado só com jogar futebol, mas eu estou fazendo isso não é por mim, é por todas as outras pessoas que não têm o alcance que a minha voz tem. Então, esse comunicado vai muito nessa linha, né? O Vinícius se coloca como o cara que tem voz suficiente para ser ouvido em relação a isso, porque tem muita gente que sofre racismo no dia a dia e que não tem a voz, que não vai ter a repercussão e que não vai ter o lugar onde o Vinícius ocupa hoje, um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo, alçando a voz não por ele, mas pelas pessoas que não têm esse lugar para poder falar, que não têm a coragem e que não têm o respaldo para poder denunciar. Então, ele se coloca nesse lugar e eu acho que a publicação dele ela vai muito nessa linha, né? Não é por mim, é por todos. E eu acho isso muito legal, porque realmente demorou muito, né, Fred, né, Otávio, para a gente ver um jogador de futebol comprar essa briga de verdade. O Vinícius Júnior assumiu isso como parte da trajetória dele como grande personagem do futebol. E hoje ele ganha, né, essa primeira batalha, de muitas que ele vai ter que enfrentar ainda, mas a primeira ele conseguiu vencer e é uma vitória que não é dele, né? É de todo mundo que sofre isso, que agora tem um respaldo jurídico para começar a entrar na justiça em relação a isso, para quem sabe as leis correrem de uma forma mais rápida. E realmente os racistas serem punidos, porque o que o Vinícius sempre quis foi punição. E hoje, finalmente, ele conseguiu a primeira de muitas punições que devem vir por aí. É uma pequena grande vitória, Otávio. E ele teve que aguentar isso, são 2 pontos bem bacanas, né? Como impactou no campo e bola dele, porque ele dizia que estava... Ele não falou com essas palavras, né? Mas deu tudo a entender que ele estava entrando numa... Não sei se uma depressão, não vou tipificar isso, não vou... definir isso, mas dava a entender que ele não estava bem consigo mesmo, porque ele não estava querendo mais jogar bola, foram palavras dele, né? Que ele não estava feliz porque ele entrava em campo e acabava sendo agredido por esse racismo que estava velado e ele conseguiu escancarar na sociedade, ele conseguiu segurar toda essa pressão, segurar todas essas agressões e no campo ele conseguiu dar a volta por cima, ter uma temporada fantástica. E o segundo ponto é o que a Tati comentou, é o fato dele ter feito não só por ele, mas por todos os outros, né? Porque muita gente fala que, para ele, né, para deixar de lado, quantas vezes já deixaram de lado, né? Eu imagino que, por exemplo, vou até citar aqui um caso de uma pessoa que a gente não tem dado tanta voz, que é o Daniel Alves, mas um cara que sofreu racismo na Espanha e deve ter deixado de lado. Não quis bater de frente, ele não quis lidar com essa luta, como naquele caso que ele come a banana dentro do campo. E em tantas outras situações, deixaram de lado e não lutaram como o Vini está lutando, né? Então é uma situação muito bacana para a gente ver. Na minha opinião, concordo com muita gente que está comentando aí, foi uma punição, entre aspas, branda, porque logo mais
esses 3 que foram identificados e punidos vão estar de volta à sociedade, vão ser reintegrados e vão poder também frequentar o estádio em 2 anos. Mas já é um marco porque a partir desse primeiro ponto foi o que o Fred falou. A gente vai ver que as pessoas talvez estejam mais inibidas, talvez esse discurso seja menos disseminado na Espanha por conta disso, e isso pode se abranger para outros países da Europa, em outros países que têm esse cunho de cometer o racismo, e a longo prazo, vai demorar muito. Eu acho que a curto prazo, né, Tati? Acho que a mudança vai ser muito ínfima, né? Vai ser bem pequena, mas eu acho que já é uma sementinha plantada pelo Vini, e é por isso que ele vai dizendo que tem muita coisa a vir por aí. É uma pena que o Vinícius tem que lutar praticamente sozinho, né? Ele não precisava passar. Deixa para lá. É muito ruim, mas pelo menos uma das consequências que a gente tem é essa, né? A primeira condenação, de muitas, que eu espero que virão, porque ele já passou por muitos ataques racistas em estádios da Espanha por todo o país. E outras são essas notas que a gente vai ver aí, né? É o Real Madrid se posicionando ao lado do Vinícius e a própria La Liga comemorando essa condenação e mudando a própria estrutura para tentar prestar atenção nesses casos e buscar punições. A nota do Real Madrid, Tati, basicamente, a gente falou aqui, né? Dizendo o que aconteceu hoje. E o interessante da nota do Real Madrid é o posicionamento muito claro do clube, que durante muito tempo ele não existiu, né? De que o Real Madrid vai entrar na luta contra o racismo, né? Porque é um posicionamento de que nos dá a entender de que o Real Madrid não vai mais deixar passar isso, né? Porque se a gente estava falando dos jogadores que deixavam passar, os clubes também deixavam passar, né? Então é um posicionamento do Real Madrid de se colocar ao lado do Vinícius Júnior, algo que o clube precisou fazer, porque nos outros casos, antigamente, a postura era diferente. Porque o próprio Ancelotti teve uma mudança de discurso, né, ao longo do caso. Todo mundo, assim, é incrível que um jogador, então, de 22 anos, tenha que ter colocado toda uma sociedade diante do espelho e se questionar a forma como estava lidando com o racismo e a forma como se estava posicionando em relação a isso. O Vinícius conseguiu e está conseguindo mudar muitas entidades, muitos pontos relevantes da sociedade espanhola. A própria imprensa, que no início tratava de uma forma e depois começou a ver com outros olhos. A própria sociedade em si, que não cobrava a justiça, que não cobrava a La Liga, que não cobrava os clubes, que não cobrava ninguém, começou a cobrar, né? Então, é realmente um movimento que o Vinícius começa com muito sofrimento e tendo que colocar a cara dele sozinho no primeiro momento. Ele é um movimento que está mudando e eu realmente acho que vai servir para, de certa forma, e dentro, não todo mundo, mas talvez a opinião pública como em geral, evoluir dentro da sociedade espanhola, né? O Real Madrid é parte disso e La Liga, que a gente vai ver o comunicado aí, né, Fred? Também é parte disso, porque teve que entrar definitivamente nisso. Pois é. Dizendo, olha, obrigado, Vinícius. Essa sentença demonstra que os atos racistas na Espanha têm consequências. Seguimos lutando juntos para erradicar o ódio no futebol e na sociedade. Muito diferente do tom que o presidente Javier Tebas adotou não tem tanto tempo assim, e não foi tanto tempo depois dos ataques em Valência, basicamente culpando o Vinícius, culpando a vítima por conta do crime dos racistas. Então, cara, assim, eu não acredito que do dia para a noite o Tebas ele seja um cara que não vou lutar junto, essa é minha paixão, mas tá engolindo. E o Vinícius faz com que muitas pessoas engulam e tenham que escrever, às vezes, já nota até mesmo chorando. A própria FIFA divulgou não faz muito tempo que vai adotar um protocolo mais efetivo para casos de racismo dentro da esfera esportiva, porque existe, Fred, a esfera jurídica, né, da sociedade, da parte da justiça, que hoje é um ponto importante que se está movendo, mas existe a parte esportiva de punição de fechamento de estádios, de paralisação de jogos, de punição de clubes esportivamente, que só vai andar se as entidades do futebol realmente começarem a fazer alguma coisa. Então, a FIFA dá indícios de que vai começar a fazer isso.
Mas até agora também não fez nada, né? É outra parte, a parte esportiva, ela precisa caminhar. E aí não depende do clube, não depende de La Liga, depende de federações e depende principalmente da FIFA, que é quem controla todas as federações do mundo do futebol. Então são passos que se vão dando em prol da gente finalmente erradicar o racismo de dentro dos estádios. Se a pessoa ainda se sente no direito de fazer isso, ela vai ser punida esportivamente, o clube que ela torce vai ser punido e juridicamente ela também vai ser punida. Essa sensação, tudo disso tem que acontecer. Quando vai acontecer, a gente não sabe. Mas por causa do posicionamento do Vinícius, isso está andando, coisa que não tinha andado até agora.